Bom dia a todos. É um prazer recebê-los para mais um encontro do nosso grupo Cultura e Política, que no dia 24 de outubro recebe a psicanalista Eliane de Andrade, que é membro efetiva e didata da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Ela é mestre em Psicologia Clínica, professora da PUC Minas de 1986 a 2015. No dia de hoje, Eliane falará sobre a temática da fé fanática. A busca do sentir em detrimento do pensar. Traz a satisfação que vem do exercício do ódio, justificado pela ideia de estar a serviço de um ideal pseudo-assédio. O mundo é visto como desprezível e as ações são justificadas. Tem a certeza de possuir a verdade e se propõe endireitar o mundo. Eis o fanático. Bom, para fazer a apresentação, para fazer o recebimento de nossa palestrante, vamos passar a palavra ao Dr. Valton. Bom, bom dia a todos e todas. Aliás, o professor Pasquale disse que todos já inclui todas, e que, que isso se trata de uma construção da nossa invenção linguística. Eu digo, bom, eu vou continuar com a invenção. Eu acho que a língua é uma coisa viva e que está sempre se reconstruindo, né? Então, eu quero, Eliane, hoje dizer que é uma satisfação enorme ter você aqui. Não somente por ser uma psicanalista qualificada e de grande relevância na sociedade psicanalítica brasileira, mas também pela sua militância, como você sempre o faz nos grandes momentos da história deste país. Então, eu fico muito satisfeito e todos nós ficamos alegres com a sua presença. Aliás, o que caracteriza este grupo é exatamente, aos domingos, a possibilidade de mantermos um diálogo alegre, cordial, tratando de temas sérios para a coletividade e para os intelectuais de um modo geral. Naturalmente, né, nós procuramos ligar isso com a nossa prática, ou seja, fazer com que a teoria e a prática se juntem. E é isso que você faz quando você é a militante competente que sempre se apresenta nos momentos históricos da sua terra, do lugar onde você está. Então, Eliane, para não me alongar muito e dar espaço para a sua exposição, eu vou passar logo a palavra para você. Mas antes de tudo, eu quero dizer que eu e a minha mulher, que está aqui do lado, e todos nós que fazemos parte do Grupo de Cultura Política, abraçamos você com satisfação e desejamos uma boa apresentação. A palavra é com você. Obrigado. Bom, primeiro eu fico aqui muito emocionada, né? Porque esse abraço ele é realmente extremamente importante vindo de vocês. Valton sempre foi uma figura de meu ideal, de admiração, desde a minha época de candidata. Eu sempre corri atrás das apresentações dele. Tenho foto com ele no Congresso de Fortaleza. Até te mandei, né, recentemente. Então, primeiramente, quero agradecer muito esse convite. Eu me sinto muitíssimo honrada. Esse é um grupo de alta qualidade, né, intelectual, militante, né, de produção científica, de psicanálise. Realmente, ser convidada para falar foi uma grande responsabilidade. Eu usei o máximo do tempo que vocês me deram, porque eu queria fazer bonito, né? E tenho certeza que não chego aonde eu queria chegar, porque o grupo é de muito alto nível.
Então, vocês me desculpem a singeleza do que eu vou trazer hoje, mas é de coração. Bom, o Valtão me pediu para falar sobre a fé fanática, né, que eu acho um tema extremamente desafiante, muito atual, né, assim, a gente olha para o lado e sente assim uma lufada, né, de opressão por causa disso em todo o mundo. Então, eu escrevi esse texto para não me perder, tá? Helder, vou te pedir para compartilhar para as pessoas não ficarem muito, né, aborrecidas só de ouvir, né? Temos um verme nos governando. Temos um vírus nos rondando e matando-nos há 1 ano e 7 meses. Desespero e melancolia nos acolhem neste mesmo espaço de tempo. Já temos 600 mil mortos na data em que escrevo por esse vírus, né? Então, escrevo para não me perder neste caos. Algumas pessoas têm uma força inata que as faz sossobrar, mas não afundar diante das intempéries. Outras acreditam com força em algo muito maior que elas, que construiu o mundo e rege cada nanosegundo de todas as existências. Tem um pensamento incrível de pertencimento a algo que nunca puderam tocar ou ver, que se chama fé. Eu desconfio, Helder, que eu te mandei o texto sem revisão. Pelo AS dobrado ali, mas agora vai ele mesmo. Vamos lá. Em psicanálise, trabalhamos com o conceito de tribe, palavra alemã que quer dizer movimento, para significar como as energias fluem em nossa mente em busca de um objeto que possa ser eleito como alvo. Todos nós que não tombamos gravemente, pois ansiedades, comilanças, beberagens exageradas, irritabilidade e etc., acometeram a todos, privados de liberdade vital nesta pandemia. Somos portadores de uma tribo suficientemente boa que permitiu sobrevivermos aos horrores do ataque zoomórfico que estamos sofrendo. Outros têm fé. O dicionário Ruais da língua portuguesa nos informa que o verbete fé sempre se liga a algum tipo de crença absoluta, e esta a alguma religião, infelizmente. O pai da psicanálise, entretanto, nos ensina que acreditar piamente, aí eu brinco, né? Piamente tem um sentido religioso, é função de um ego frágil, infantil. O bebê, depois de inúmeras vezes que foi amamentado pela mãe, talvez na sua primeira tentativa de autossuficiência, ao ter fome, suga algo, o dedinho, a fralda, o mordedor, pois tem certeza de que o leite vai sair dali e o alimentar. Esta é uma etapa muito importante no desenvolvimento do ser humano, pois permite a ele, o bebê, a experiência do fracasso da alucinação. Daí em diante, ele precisa ser cientista, tem que testar a realidade para interagir com ela. Essa ilusão infantil, que garantiria a ele a emancipação da difícil e submetida relação com o seio que o alimenta, é para Freud o momento príncipe da humanização. Ou seja, Freud nos mostra como o encontro com o abandono, com a finitude, com o nada, com a não satisfação, permitirá que a linguagem seja criada para salvar a criança da inanição. Claro está que a primeira palavra é um berro de fome, mas aos poucos o aprimoramento leva à linguagem. A aventura humana é tal que, nesse encontro inicialíssimo com o vazio, o bebê gera uma matriz que lhe permitirá conhecer o mundo externo para nele buscar satisfazer suas necessidades. Daí poderíamos inferir que, ao não testar a realidade e crer em algo que não pode ser testado pelos perceptos, faz com que algo suceda à mente. Claro está que aqui ainda não temos discernimento necessário para falar de fé propriamente dita, pois o bebê é um início de ser, de mente.
Mas nos diz o pai da psicanálise, em 1927, no Futuro de uma Ilusão. Podemos chamar uma crença de ilusão quando uma realização de desejo constitui fator proeminente em sua motivação. E assim procedendo, desprezamos suas relações com a realidade, tal como a própria ilusão não dá valor à verificação. Ele nos dirá que a humanidade gera crenças para suportar as intempéries e o destino, acreditando numa vida após a morte, onde existiria um tribunal de justiça absoluta, garantindo o verdadeiro julgamento do bem e do mal. Neste texto, em que Freud inventa o interlocutor imaginário, é uma coisa muito do Freud, né, de inventar alguém que fizesse perguntas. Aí eu pergunto assim, será que no início do século XX já não havia interlocutores críticos? Não são somente nós que padecemos isto por nossos meios, né? Bom, ele nos diz que somos levados a crer desde a infância. Em absoluta discordância com o que acontece no Brasil do século XXI, Freud nos fala da crença que os estudantes aprendem a ter de que a Terra é redonda e de que não seria necessário enviar cada estudante a uma volta ao mundo para verificar o pêndulo de Foucault. Mas aponta que essa é a crença científica, aquela que é provada pelos mestres e pode ser conferida por todos. No seu pensar genial, Freud propõe que a política e as relações entre os sexos também são ilusões vinculadas à visão de mundo que nos cerca. Se, por um lado, as religiões podem contribuir com alguma repressão que constitua um superego, elas se desdobram aos imperativos do mundo que as ordena, levando o crente a ser a massa de manobra necessária para a manutenção das ideologias dominantes. E em todas as épocas, as religiões foram apoios à imoralidade. Amos Oz, em seu ótimo Mais de uma Luz, sai à procura da cura do fanatismo. Nos diz que este é mais antigo que o Islã, o cristianismo e o judaísmo e toda a ideologia que existe no mundo. Chama o fanatismo de genimal. Propõe, inclusive, que a expressão pecados do ódio seja substituída por pecados do fanatismo. E este, o fanatismo, se trata sempre de uma política de ódio às identidades, ao outro, no que ele tem de diverso. Para Oz, o fanatismo tem a missão de erradicar ou consertar o mundo de uma tacada só. Está ressurgindo o ódio, fanatismo, aversão ao outro e ao diferente, brutalidade revolucionária, o fervor em esmagar definitivamente todos os malvados mediante um banho de sangue. Churchill, segundo Oz, dizia que um fanático é alguém que de modo algum muda de opinião e de modo algum permite que se mude de assunto. Na esteira do estudo sobre a fé fanática, os autores pesquisados chegam sempre à questão da ingenuidade ou ignorância. Freud não tem receio de afirmar que estes são os cidadãos que mais mal fazem à civilização. Oz cita Nathan Alterman, que é um poeta, né, e tradutor israelense. Os tormentos que você causa, veja, são como nada, comparados com o que faz, onde quer que pise, a eterna seriedade do idiota e do ingênuo. E Osho, eu pesquisei o Osho também, achei algumas coisas interessantes nele. Apesar do desenrolar de suas ideias, né, que vocês sabem qual foi, afirmava que aquele que duvida até o fim encontra a resposta. Aquele que indaga até o fim chega a saber. Declara que não há Deus, e diante do choque que causa, enaltece esta reação, pois o estúpido ficará zangado diante dela. Então o panorama se nos clareia. O ser humano frágil, que é diante do mundo, o ser humano, né, frágil que é diante do mundo, mas muito criativo em sua atividade cerebral psíquica, ao não suportar sua pequenez infinita diante da vida, da natureza, gera um Deus supremo, Pai Todo-Poderoso, que o protegerá
A Maria de Fátima está com o som ligado. Deixa eu repetir, então. Então, o panorama se nos clareia. O ser humano, frágil que é diante do mundo, mas muito criativo em sua atividade cerebral psíquica, ao não suportar sua pequenez infinita diante da vida, da natureza, gera um Deus supremo, Pai Todo-Poderoso, que o protegerá por ser ele filho seu. E o protegerá tanto que ele jamais fenecerá. A eternidade lhe estará garantida se, somente se, for um dedicado servo do Senhor. As nuances dessa servidão são inúmeras, chegando, inclusive, ao assassinato. A noção de humanismo crava a filosofia de que todos os seres humanos serem diferentes uns dos outros por direito, é um direito, né? Ficou aqui, está mal escrito. E Oz propõe que não causarás dor é o mandamento. Este é o primeiro mandamento na ideia de Oz. Toda e qualquer infração a este mandamento fere a noção de humanismo. Logo, o convite à controvérsia está feito, como solo propício para a criatividade. É na conversa e na discussão embasada cientificamente, experiencialmente, que reside a possibilidade de melhora das ideias. Pobre humanidade, que deseja em cada canto ter somente uma resposta a tudo que se propõe. Em cada canto destes, uma criança morre de fome, ou é abusada, ou ambos, uma mulher idem. Um homem não tem como melhorar sua autoestima porque aloca toda a sua existência na aquisição de algo que jamais terá. E, portanto, não pode fazer a luta para melhorar ou para igualar as condições ao seu redor. Terminando com Oz, propõe que o fanático é um ponto de exclamação ambulante e quer que você repita o que ele diz ou crê, podendo até te eliminar para a sua própria salvação. O efêmero é seu maior desespero. Ele tem que ter sempre certeza, porque sua mente não suporta deparar-se com o vazio da finitude, com a pequenez humana diante do universo. A criação de doutrinas é defendida por gerar uma manutenção da civilização, diz Freud em outro texto. Mas a renúncia à satisfação pulsional que a criação da civilização exige, a coerção individual, geram sentimentos hostis que, transplantados para as religiões, conseguem colocar em prática uma dose suficiente de sadismo. Protegidos sob o manto da seita, são crimes em nome de algum Deus. Bom dia, meu amor. Você primeiro, né? Desde 8 horas, 7. Tem jeito de desligar ali o som? Eu só tenho que localizar, porque como está compartilhando a tela, as pessoas ficam em miniatura aqui para mim. É Maria Inês. Maria Inês. Então, voltar um pouquinho. A criação de doutrinas é defendida por gerar uma manutenção da civilização, diz Freud em outro texto. Mas a renúncia à satisfação pulsional, que a criação da civilização exige, a coerção individual, geram sentimentos hostis que, transplantados para as religiões, conseguem colocar em prática uma dose suficiente de sadismo. Protegidos sob esse manto da seita, são crimes em nome de algum Deus. Tal pensamento exige a manutenção de um corolário de ideias que garanta a legitimidade de tal doutrina. E nisto, toda uma construção doutrinária se erige para tamponar o fim último, seja ele econômico, étnico, sexista ou outro. O combate ao fanatismo é a controvérsia. O combate é a palavra, proposta como desafio ao pensar. O combate é o próprio pensar. Mas como é difícil fazer pensar. A proposta da discussão teórica, do debate, da apresentação de ideias, é algo que temos falhado em conseguir. Somos levados a elogiar, a aplaudir, a enaltecer o óbvio entre adultos que já deveriam estar exercendo a crítica há muito, privando os jovens de exemplos de boa discussão e retórica. Mirando o que acontece hoje em nosso país,
mas também no mundo, a renitência em destruir o planeta, a manutenção do capitalismo como forma de existência monetária, a eterna luta entre os sexos e toda a atenção e valorização à forma, ao estético, à superfície da existência, de alguns, né? Porque outros sobrevivem como zumbis com fome e doentes. Dilaceram nossa possibilidade empática pela estatística absurda de sofrimento. É tanto sofrimento que a empatia fica até amortecida, né? Talvez melhor seria, ao invés de crer, perguntar. Mas perguntar muito, a todos, a quem tem poder e a quem não tem também. Perguntar o eterno porquê das crianças pré-edípicas. Incentivar a pergunta. Gostar da angústia da pesquisa e não sucumbir à resposta fácil e edulcorada. Afinal de contas, o ponto que precisamos é o de interrogação. Obrigada, gente. Desculpa que eu mandei o texto sem revisão. Paguei a revisão e mandei sem revisão. Querida Eliane, uma maravilha a sua apresentação, viu? Foi uma apresentação assim dentro do tempo que a gente esperava, né? E com a competência que lhe é própria. Então, tenho certeza de que vai abrir espaço para muitos questionamentos. As inscrições para as interrogações ou as ponderações já estão abertas. Vocês poderão fazê-la pelo chat, quem está nos acompanhando através do YouTube, né, tem essa oportunidade também de escrever lá e eu vou lendo na medida que forem chegando aqui. E o grupo Cultura e Política pode, então, se pronunciar para começar as inscrições, certo? Enquanto as pessoas se inscrevem, eu vou lembrando a quem está nos assistindo no canal, às vezes pela primeira vez, que outras apresentações tão brilhantes quanto essas estão postadas em nosso canal no YouTube, para que você possa também fazer a sua parte e ajudar a divulgar esse belo encontro. Basta que você clique lá no joinha, né, que existe no canal, e que você também compartilhe o nosso endereço, né? E para você receber os próximos encontros, basta que você clique no sininho e selecione todos. Aí você receberá o convite a cada meia hora antes dos encontros. Tá certo? Então, nós estamos abertos para as falas. Quem quiser Quando iniciar... você puder, me inscreva, viu? Pois, doutor Valton, o senhor será o primeiro a comentar. Com a palavra, doutor Valton. Bom, eu queria inicialmente parabenizar a Eliane pela exposição, porque quando a pessoa fala, né, quando você ouve a apresentação e a voz dá ao texto vida, o texto ganha vida. Eu creio que é muito interessante tudo que foi colocado, mas eu queria ressaltar o seguinte, que você depois pudesse se estender sobre isto. Os grupos nazifascistas de extrema-direita, eles se apoderaram dessa teoria... A mulher já fez o discurso dela. Se você pensa do mesmo modo, esses grupos se apoderaram dessa teoria e dessa prática, sem sequer saber que assim o fazem. Sob a forma de uma retórica do ódio, eles assumem a pulsão de morte com a maior desfaçatez, sem nenhum pudor. Matar, odiar, para esses grupos não é problema. E também adotam a guerra cultural, ou seja, quem tem a posição científica deve ser igualmente anulado, combatido ou até morto. Se você pensa
que as coisas se apresentam desse modo para alguns setores no mundo, e principalmente no Brasil, que tem à frente da sua tropa de certo modo, um translocado, mas que sabe, que cumpre uma função. Era isso que eu queria falar, se você concorda. Tem as outras perguntas, né, Elber? Desculpa se eu me alonguei muito. É isso. Problema não. Muito obrigado, doutor Valton. Vamos passar a palavra, então, para o Silvio. Com a palavra, Silvio. Bom dia mais uma vez, Eliane. Muito obrigado aí por a sua instigante apresentação aqui para a gente. E ela me fez pensar num ponto que eu queria te ouvir a respeito disso. Tá? Eu não tenho posição fechada, definitiva sobre essa questão, mas eu acho ela inquietante e gostaria de te ouvir a respeito, que é o seguinte: a dada altura da tua fala, você falou no termo humanismo, né? Esse termo apareceu aí, num dado momento. E eu acho curioso porque, às vezes, a gente vê fanáticos, né? Fundamentalistas religiosos que vivem do ódio, que exalam o ódio, propagam o ódio, fazem isso, né? E tentando se alinhar, ou sugerindo, né, que é possível, digamos assim, compatibilizar isso com a postura supostamente humanista. E o meu supostamente aqui você coloca entre parênteses também. Porque eu tenho um problema, eu tenho uma birra com essa coisa do humanismo, né? Por isso é que eu me identifico com pensadores que jamais prometeram o homem ao homem, tá? Eu acho isso uma coisa muito complicada, presunçosa, que é a promessa do homem ao homem, e que é característico do humanismo do século XIX e XX, que banha as ciências humanas, sobretudo a pedagogia, o serviço social e boa parte da psicologia, né? Mas eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Obrigado, viu? Maravilha, Silvio. Vamos, então, passar a palavra para o Márcio. Olá, bom dia a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas ao grupo. Um prazer estar aqui de volta, fazia tempo, né? Tivemos aí um intervalo longo. Eliane, muito bom te ouvir, muito prazer. É uma questão extremamente importante, premente, né? Eu me inquieta muito, né? Eu acho que a todos aqui essa questão do fanatismo, das certezas, né? Das garantias, das verdades absolutas, e isso é tudo muito problemático. A minha questão, eu acho que é relativamente simples, né? O fanático, na verdade, todo religioso, de alguma maneira, primeiro, ele está ancorado num desejo extremamente humano, enfim, né? Demasiadamente humano, que é vencer, enfim, a mortalidade, a finitude, a doença, o mal, né? Tudo isso que a gente vê e todo mundo enfrenta, só que cada um de um jeito, né? Uma questão que já me parece muito curiosa é por que certas pessoas, culturas, povos e, enfim, épocas mais do que outras se dedicam inteiramente a esses cultos fanáticos e outros não, né? Quer dizer, por que há um certo rompimento em alguns momentos e surge o pensamento, e surge a filosofia, e surge a ciência? Muito curioso, né? Porque seria mais natural, vamos dizer assim, né? Que a gente permanecesse na consciência ingênua e, enfim, né? Seguisse acreditando, alucinando, né? Mesmo que não saísse mais leite. Mas a gente não faz, né? Alguns, enfim, né? Alguns continuam alucinando um peito e seguem assim a vida toda, e outros não. Muito curioso, né? Me parece bem digno de nota. Mas, enfim, estes, né, que seguem
na crença, na fé irrevogável enfim, contra todas as evidências e tudo mais, é um fenômeno realmente extraordinário e bastante problemático, né? Bastante perigoso, uma espécie de infância eterna. Tem dois problemas para mim. Assim. Um problema é que a religião em geral, né, se ancora, vamos dizer assim, hoje num preceito que é francamente iluminista, né? Uma herança iluminista, que é a tolerância, né? O respeito à opinião alheia, mesmo que ela seja diferente da nossa, e etc. Então, isso dá um arcabouço, né? Para a religião em geral, que é o direito, enfim, tolerância religiosa, e inclusive chegando aos extremos, né? Porque tem fanáticos que são intolerantes, né? E aí aquele paradoxo já bastante discutido da tolerância com o intolerante. Mas o que me parece mais problemático de tudo nessa história está presente no título de um livro da Marcia Tilbury, né, que ela chama Como Dialogar com um Fascista, que é um livro autodestrutivo, né? Este livro se autodestruirá em 15 segundos, porque é óbvio que não se discute, não se conversa com um fascista. E, da mesma maneira, realmente, né? Como dialogar com um fanático, porque ele não tem buraco, não tem furo, não tem falta. E então ficamos nós aqui, né? Quer dizer, se tivesse algum fanático nessa sala, certamente ele teria saído daqui no título, né? Logo na primeira frase da apresentação. Então ficamos nós conversando entre nós, dialogando entre nós. Não me levem a mal, acho extremamente importante isso, né? Essa resistência, e eu não canso de enfatizar. Mas, de fato, né? Assim, a pergunta é como é que a mensagem chega onde deveria chegar, como é que você chega num ouvido que não quer escutar. E, no caso mais dramático de todos, eu acho que é a questão da juventude, né? Dos filhos dos fanáticos, né? Porque, assim, isso aí não se resolve dessa forma, tem que ser... Bom, enfim, era isso. Não sei se teremos resposta, não sei se já... Né? Porque é uma questão ancestral, né? O fanatismo acompanha a humanidade desde sempre, né? E, enfim, essa é a ideia, né? Que se há diálogo possível e principalmente em relação às novas gerações, né? Como é que a gente fura essa barreira? Você me procure para... Obrigado. Muito obrigado, Márcio, pelas suas colocações. Então, vamos passar a palavra de volta para Eliane. Uma palavra, Eliane. Muito obrigada, gente, pelas colocações, né? Eu estou me sentindo assim quase que numa banca de mestrado, de doutorado, porque gente de tão alta qualificação conversando comigo, eu disse, pena que eu não tive muito mais tempo do que eu queria. Pois né? mas a Vitória tinha me dito, e a Nayana... É Maria de Fátima, tem que desligar o som, né? Desliguei, que ela ligue de novo, mas eu estou monitorando. Mas, enfim, muito obrigada. Então, eu vou tentar dialogar com vocês, porque a resposta eu não tenho, né? Começa com o doutor Valton falando da retórica do ódio, né? Que, assim, isso é uma coisa incrível, né? Para nós, psicanalistas, é uma coisa incrível como que, dentro de uma mente, né, o ódio consegue ser mantido assim, tão alimentado, né, tão potente, e só pode estar no narcisismo muito adoecido, né, muito megalômano e muito infantil, né, porque baba de ódio, né, tem nojo de tudo, sai fazendo ações arbitrárias e violentas, mas não se entende, né, como algo nefasto, né? Aí eu fico pensando, eu podia tentar por vários caminhos em Freud, mas seria muito longo, eu preferi deixar para a gente conversar, que são exatamente os fenômenos de massa, né? Que o doutor Valton vai falar muito melhor do que eu falo, ou falaria, naquele momento, né? Como é que o líder se torna o superego de alguém, né? Então, como é que essa pessoa, né, que, por exemplo, está hoje usando a faixa presidencial no Brasil, como é que ela pode se tornar o líder de uma nação, né? A ponto de ter uma eleição majoritária, pensemos, né, que não foi fraudada, mas, enfim.
Então, porque as pessoas se identificam com uma fala, um gesto, um movimento, uma postura, etc., e transformam aquilo numa instância interna, né? Um superego, ou seja, e esse superego introjetado, ele permite tudo, que ele passa a ser uma marca natural da existência da pessoa, né? Então, tudo que ela faz é correto e então todos os movimentos violentos e ultra-radicais, né, têm como marca essa introjeção do líder como um superego, que eu diria tanático, mas, na verdade, é um superego extremamente rígido, né, e concreto dentro das pessoas. Então, essa guerra, né, cultural que o Dr. Walton fala é a morte do pensar, né? Ou seja, toda vez que a gente tem uma ultradireita, uma ultra-rígida forma de governo, nós sabemos que os pensadores, os questionadores, os artistas, todos aqueles que flexibilizam, né, que colocam o ponto de interrogação, são caçados, queimados, né? O próprio Freud teve que fugir, né, de Viena. E aí, quando o Dr. Walton coloca aqui no Brasil, né, esse tresloucado, né, que está cumprindo a sua função, a gente vê um fenômeno de massa, né, Dr. Walton, aqui, que o senhor mesmo vai nos dar essa aula. Um fenômeno de massa lamentável, né? A gente não sabia, a gente não tinha notícia, a gente não queria ver como que do nosso lado havia pessoas tão lotadas de ódio, de vazio, né? Porque o fanático nesse nível, sei lá, o fascista nesse nível, é um vazio completo psíquico, não tem simbolização, não tem representação, né? Quando eu era professora da PUC, eu dirigia um projeto lá de vários temas de cultura e ciência, e um deles foi fé. E foi uma mesa muito interessante, porque nós levamos pessoas que não tinham fé nenhuma, né? Levamos pessoas como um padre, eu acho, não sei, e uma pessoa leiga. E todos concordavam num ponto, né? Que a fé é um fenômeno que pode ser positivo, no sentido de, quando, eu acho, não está no Ruais, né? E o Freud não fala disso, mas no sentido de quando a fé substitui a crença imaginária, né? E passa a ser a esperança. Então, fé como esperança, ou seja, como uma boa pulsão de vida, né? Como uma inquietude interna, mas que suporta, né? Aqueles momentos de perdas né? E limitações que a vida nos traz a todos, mas que não mata a esperança. Então, que muitas pessoas têm muita dificuldade de terem isso dentro delas, apenas como esperança, e precisam vincular isso a uma imagem, ou de um líder, ou de um Deus, etc., uma crença, né? Ou seja, há aqueles, como o Silvio falou, o Márcio, agora estou na dúvida de qual dos dois, que, apesar de terem fé, não são fanáticos, né? Tem uma fé que eu não diria humanista, Silvio, porque eu também não gosto desse termo, eu gostava do Sartre, né, quando ele dizia que o existencialismo é o humanismo, mas tem fé no sentido de que tem compreensão, tem tolerância, né, tem um respeito ao outro de verdade, né, ou seja, aquelas pessoas que são dotadas de um amor, que eu não vou chamar de incondicional, porque eu não acredito nisso, mas um amor, né, ao outro. E amar não é coisa para qualquer um, nós sabemos, né? É muito fácil falar, eu te amo, você abre um refrigerante, escuta I love you, mas amar é outro papo, né? Então, agora a fé atrelada, né, a uma entidade, aí já começa a complicar as coisas, porque reduz a capacidade de pensar, de experienciar, de buscar, né? Então, eu também não entendo nada de humanismo, sabe, Silvio? Eu estudei lá na minha adolescência, né, no Sartre, e na faculdade de psicologia, eu também não consegui entender essa coisa, porque concordo plenamente com você, quando coloca a coisa do humanismo, a primeira coisa que some é a subjetividade do humano, né? Então, o humanismo vira uma outra coisa que eu não sei nem o que é. Mas eu citei aqui o Amos Oz, quando ele fala do humanismo, né, criticando, né, ou seja, que em nome disso são geradas, né, são impossibilitadas as convivências de seres humanos diferentes, né, e o causar a dor passa a ser permitido.
Então, não tem mais o não causarás dor. Agora, o Silvio fala, né, porque os fenômenos do fanático sucedem, né? Eu fico pensando, né, Silvio, que também atrelar-se a uma identidade rígida, sádica, fascista, etc., também é uma forma de viver, né? Também é uma forma de não sucumbir a uma existência, às vezes, de abandono, de sadismo, de abusos, etc. O que eu acredito é que as pessoas que seguem uma linha desse tipo, né, de identificação, elas tiveram traumas infantis importantíssimos, né, que foram substituídos por essa crença colada, que não se pode passar nenhum ar ali, porque destrói, né, quer dizer, a verificação da existência ou não, né, do objeto que satisfaz, na linguagem do projeto com a psicologia científica em Freud, né, de 1895, que é exatamente aquilo que poderia criar a ética. O Freud fala lá que é quando o bebê percebe, né, que não vem dele o leite, que ele precisa intervir no meio externo, fazendo um barulho, né, que depois vira linguagem, é que a mãe vem, então a mãe passa a existir a partir daí, é que surgem os primeiros e os que vão garantir a base da possibilidade ética do ser humano, os primeiros princípios morais, nas palavras do Freud lá no projeto. Então, o reconhecimento do outro é que gera a ética, é que gera a gratidão, né? E, ao mesmo tempo, que gera a noção da sua pequenez diante do infinito, diante do universo. Ou seja, essa é a possibilidade. O Oz fala muito disso também, quando ele fala diante do gigante que é o infinito, né? Diante do infinito, não precisa de adjetivo, o ser humano tem duas saídas. Ou ele entende a sua pequenez, né? E fica grato por existir e constrói algo, né? Ou ele fica desesperado, precisa se agarrar a algo para negar a sua pequenez, né? Então, agora a pergunta do Silvio é inquietante, né? Como é que nós vamos conversar com os fascistas? Eu estava lendo também, para conversar com vocês hoje, outro livro da Márcia Tiburi, junto com o marido dela, que é uma sessão de análise de um fascista. Não sei se vocês viram, estou sem ele aqui agora, mas é um analista, um fascista no divã. Não deu para terminar, mas é muito interessante porque a analista vai entrando em contra-transferência de ódio com o fascista, né? E isso dá margem para uma outra conversa mais psicanalítica sobre o que sente um analista diante de situações dessas. Mas eu não sei como é que a gente vai conversar com eles, mas eu acho, Silvio, que a nossa postura de resistência, mesmo quando a gente conversa só entre nós, né? E nisso a gente está fazendo a resistência porque a gente se fortalece, a gente mantém a esperança, a gente abre campos, né, de estudo, eu acho que a gente deixa uma marca identificatória para eles. Nesse momento da pandemia, eu estou com algumas pessoas que eu não discuti fortemente sobre o fascismo delas, né, sobre a posição eleitoral delas, porque não cabia, né, na minha situação com elas, mas com quem também eu não convivi, que deram sinais de algumas mudanças, né? Então, eu vi o Silvio com o Márcio ali. Oi? Você está falando agora já sobre o que o Márcio... Desculpa, estou falando com o Márcio. Obrigada, o Walter. Márcio, isso tudo era para você. Desde os fenômenos, você já entendeu, né? Obrigada, Walter. Então, assim, eu estou vendo que a nossa posição acaba gerando uma marca identificatória. E mesmo quando não dizem para nós assim, olha, eu estou arrependido, eu já ouvi isso. Algumas pessoas, taxistas, né, funcionários, já ouvi. Estou arrependido do voto que eu fiz. Não sei até onde que eu acredito, mas eu já ouvi. Eu acho que a nossa posição firme, né, e combativa, e mesmo que a gente não consiga o diálogo, mas a gente se posicione, já é alguma coisa. Deixa eu calar para dar chance para continuar a conversa. Muito bem, você que está gostando aí das conversas que estamos tendo hoje, clica no nosso sininho aí do Grupo Cultura e Política no YouTube. Viu? Isso ajuda a impulsionar
esses encontros para que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Veja, então, que vamos dar continuidade com a colocação da nossa amiga Luzicléia. Ela fala assim, bom dia... Opa, não é essa parte, desculpa. Obrigado por abrir tantos caminhos para reflexão. Fiquei pensando muito sobre a ilusão e sobre as questões predicas, tão presentes em nossas vidas, na clínica e na política. Gostaria de te ouvir mais. Eliane, eu acho que no estudo que você já fez como colocação e que a nossa colega Luzicléia também colocou aí, eu fiquei pensando aqui nesse aspecto, né, que você disse, o Dr. Valton vai certamente ampliar bem mais sobre a questão da psicologia das massas, né, e do lugar da identificação com esse que seria, então, um representante do poder, né? Mas eu fiquei pensando também no papel da subjetividade, né, como é que está, se é possível dizer assim, como é que você vê as pessoas que hoje se agregam a esses grupos fascistas, né? O que teria a dizer do ponto de vista da psicanálise individual, né? Pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Se isso que é do individual influi ou determina a sua paridade a esses grupos. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguém inscrito no momento. Então, eu acho que deve ser o Erbon. O Erbon não, está aqui escrito como Grupo Cultura e Política e não sou eu, né? Alguém pediu para se inscrever. Sou eu, Herbert. É o Herbert. Pronto. Pois, Herbert, estou com a palavra, viu? Bom dia a todas, bom dia a todos. Parabenizar a Eliane pela instigante e excelente apresentação, os comentários. Para quem não me conhece, né, eu sou Herbert Lima e sou um militante, né, político, social. Herbert, faz um favor para mim, Herbert. Liga a tua câmera, por favor, se for possível. Ah, claro, com certeza, desculpa. Vou procurar um local aqui para que fique melhor aqui, contra a luz. Né? Melhorou, né? Perfeito. Então, como eu estava dizendo, né, além de um militante social e político, eu sou espírita, né? Eu tenho uma atuação no movimento espírita aqui do Ceará, e a gente costuma dizer que a nossa fé ela é raciocinada, né? É uma fé que tem como base não negar a cientificidade, a ciência, e a gente precisa analisar a realidade social para embasar a nossa atuação no seio da humanidade, que tem como objetivo transformar a realidade social que a gente vive. E esse é o propósito, nosso propósito enquanto espíritos encarnados, né, vivendo o tempo presente na sociedade, que é diverso, né, do que, embora a gente vê isso, né, fala-se isso dentro do espiritismo, a gente está vivendo uma cisão grande, porque nós temos fundamentalistas espíritas que veem apenas o aspecto religioso e acaba enredando para esse fanatismo que justifica a realidade presente, não questiona a realidade. Eu, particularmente, faço parte de um coletivo de espíritas que questiona a realidade,
que não aceita a realidade como ela é, porque não é obra, né, não é obra, que é obra do ser humano, né, que é construído de forma das relações sociais impostas pelo sistema que foi gestado aí pelos próprios homens, né? Então, a gente entende a fé como um instrumento, né, de luta, como um instrumento de transformação, como um instrumento que possa fazer a gente questionar a realidade. Embora isso, como em todas as outras religiões, ela vive a influência do tempo, a influência que a gente do negacionismo e que justifica a realidade social e que a gente está vivendo, né? Então, esse questionamento sobre a fé, né, sobre o fanatismo, ela é feita e é uma disputa política que muitos não entendem, né? Fiz uma discussão recentemente e aí o pessoal fala o seguinte, que a gente não deve polemizar para não ferir a harmonia do grupo, né? E aí força, né, a ideia de que você não pode, quer dizer, acabam fazendo com que se cale para não ferir a harmonia. Em nome da harmonia, as atrocidades vão passando, né? E as coisas vão acontecendo e vão se aceitando, e passa-se a ideia do seguinte, né? O cristão, o espírita, o religioso, todos têm que se resignar à realidade. E a gente se recusa a se resignar a isso, né? Porque a intolerância está na raiz dessa fé fanática. E é isso que a gente não aceita, e tem muitos pessoas que creem, né, numa coisa mais transcendental, que é o aspecto da espiritualidade que compõe também o ser humano. E isso a gente precisa entender. Em todos os campos nós estamos fazendo essa disputa, e é preciso fazer essa disputa, né, contra essa fé fanática, muito bem explanada aí pela Liane e colocada aí. Essa é a minha contribuição aqui nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, Herbert. Com a palavra, então, Eliane. Bom, obrigada, gente, pelas colocações. A Lucy Klein, né? Que pergunta sobre a ilusão e o pré-édipo. Eu achei muito boa essa pergunta, né? Porque eu acho que ela muito sensivelmente entende que a manutenção da ilusão ela é cabível, né, na mente pré-edípica, no sentido de infantil, né, no sentido de necessitada de suporte para o susto do mundo, né? Porque o mundo é um susto. Então, entrar no mundo pelas próprias pernas é algo que não existe, né? A gente precisa ir pela mão de alguém, e essa mão de alguém sempre nos dá um conforto, né? Eu me lembro de uma mãe muito dedicada aos filhos, que, quando as crianças iam dormir, ela ensinava a rezar, né? Agradecer o dia e tudo, e depois ela dizia assim, amanhã tem mais, amanhã continua, amanhã tem muito mais. Ou seja, então é preciso essa mão, né, que garante uma esperança. Eu não sei se eu chamaria isso de fé, né? Eu chamaria de esperança, ou seja, a noção interna, que não sei se é uma crença, mas a noção interna de tempo e de que talvez haja recursos na nossa mente, né, na nossa capacidade criadora, de avançar sem sucumbir. Há muitas dores, há muitas angústias, há a morte, há a guerra, etc. Como, por exemplo, o Grupo Cultura e Política criou, né, esse encontro fantástico de discussão de ideias, que nos ajudou muito a não sucumbir. Naquele primeiro momento, a gente não tinha nem ideia do que estava acontecendo, o que era aquele
naquela hecatombe, né, que atacou o planeta. Como eu disse, esse ataque zoomórfico que nós, no Brasil, estamos sofrendo de dois lados, né, vírus e verme, né? Então, realmente, né, Luziclene, acho que você fez uma pergunta aqui agora, deve ser porque eu não entendi algo. O que ela pôs aí agora? Acho que ela reescreveu-se. Mas, ou seja, então, mas nós temos, eu acho... Então, voltando àquela questão da fé, já falando um pouco para o Ebert, voltando àquela questão da fé, né, como a manutenção da crença e da esperança, eu acho que é muito difícil o ser humano caminhar sem manter um contato com a esperança. Quando perde a esperança, deprime, né? Pode entrar em melancolia. Ou seja, é preciso poder fazer investimentos, né? Eu fui colocar essa orquídea aqui, agora tem uma abelha me rondando, tá, beleza. Mas, enfim, então é preciso poder acreditar que a gente pode fazer investimentos, né? Que amanhã tem mais, que tem mais alguma coisa. Alguns precisam muito de atrelar essa crença, né, do investimento em alguma doutrina, vamos dizer assim. Mas quando a gente pensa também na falta de doutrina, na falta de um Deus, na falta de uma entidade, a gente pensa numa ideologia. E as ideologias também podem funcionar como crença, né? Que o Amos Oz e o Freud falam, né? Ou seja, então é tudo muito perigoso, né? O fanatismo pode vir de qualquer jeito. Então, é muito legal, né? Pegando lá o Herbert, antes de pegar o Helder, que é a coisa de não ser fanático, né, Helder? O adjetivo fanático mata o adjetivo fé, o substantivo fé, né? Porque se é fanático, perdeu aquilo que é o mais importante, que eu acho que é o que você, Helder, está propondo aí na sua coletividade espírita, né? Que é a discussão. Né? A discussão é a única porta que nós temos para não enlouquecer, né? E para aumentar o nosso conhecimento. Muito recomendo a todos a leitura desse Mais Uma Luz, do Amos Oz, porque ele, judeu, israelense, dentro de Israel, falando, olha, não dá para falar que não há... Eu não estou defendendo, não, mas é a colocação dele. Não dá para falar que nós não queremos que exista Israel, né? Mas nós temos que discutir, será que Israel está certo, né, do ponto de vista humano, não do humanismo, tá, Silvia? Agora estou misturando o Silvio com o Márcio, estou preocupada. Silvia, não do ponto de vista, mas do ponto de vista de que, sem discussão, ele chega a pegar um pedaço da Bíblia, eu não sou tão versada em Bíblia assim, em que Deus precisaria ser reafirmado pelos homens. E ele diz, então, se Deus precisa da afirmação do homem, que Deus é, então Deus não existe. Muito interessante a proposta deles, né? E eu acho que, de qualquer forma, em todos os lugares em que há uma coletividade, a gente precisa repensar que o coletivo se faz por identificação. Então, a gente tem que repensar as identificações. É como o Helder estava falando aqui no início sobre os grupos, o funcionamento dos grupos, né? O grupo começa a se retroalimentar de um jeito de funcionar que vira doutrina, que vira modus operandi obrigatório. Então, as pessoas passam a seguir algo como numa seita, né? O Osho não queria fazer uma seita, mas acabou criando uma, né? Ou seja, é muito complicada essa necessidade que o humano tem de buscar agarrar-se a algo, né? E por isso que eu acho, voltando à pergunta do Silvio, não, do Márcio, desculpa, Márcio, por isso que eu acho que a sua pergunta é ótima. Como é que nós vamos conversar com as pessoas? Nós precisamos conversar mais, né? Eu, quando saí da universidade, quando pedi para sair, porque eu já não dava mais conta da universidade, no sentido da falta de possibilidade de trocas, né? Da falta de possibilidade de diálogo, né? Ou seja, de uma transformação do lugar do ensino no lugar da repetição, modelada externamente, não era nem modelada pelo professor, era modelada pelo interesse econômico da universidade. Eu já sentia, né, uma geração que não tinha em nós adultos, né, em nós mais velhos, uma identificação com o gosto, né, pelo diálogo, com o gosto pelo debate, né? O debate se tornou algo nocivo, algo ameaçador,
né? Todo mundo tem que ser aplaudido, todo mundo tem que ser aceito como certo. Então, como é que nós vamos trabalhar sem a controvérsia, né? Acho complicado. E você, Helder, propõe a subjetividade, né? E eu acho que é isso que eu estou falando, ou seja, sem que a gente possa falar do cada um, e aí o cada um traz a fé, né? Traz a crença, traz o agnosticismo, traz o ódio às instituições. Estou lembrando aqui que o Sartre não foi buscar o prêmio Nobel que ele ganhou, né? Ele não recebeu o prêmio. Ou seja, se não houver também contraponto às instituições, a gente vai que nem gado mesmo no rebanho, né? No matadouro. Ou seja, é tudo igual. É preciso... Por que prêmio Nobel? Né? Eu adoro o Sartre, sempre gostei do Sartre. Eu detestava o Freud, vocês sabem, né? Mas, no fim da vida, o John Huston convidou para escrever sobre Freud, e ele fez aquele belíssimo Freud, Além da Alma, que virou um filme péssimo, porque o Huston cortou todo, mas o livro é maravilhoso. Então, eu acho que, assim, temos que questionar, né? Eu não sei se eu te respondi, viu, Helder, sobre a subjetividade. Acho que eu perdi um pouquinho a sua pergunta. Você quer refazer? Quero. Na verdade, é essa provocação, né, que você trouxe sobre o papel do líder, né, a qual a multidão acaba, de alguma maneira, se identificando. E eu fiquei pensando também se o componente subjetivo, ou seja, o ambiente no qual a pessoa foi criada, né, a influência que ela teve do seu primeiro ambiente familiar, né, se isso também não corrobora, né, na sua visão, se não corrobora ou até determina que a pessoa possa aí também participar mais assim ativamente dessa perspectiva grupal, se ela não é engolida pelo grupo por conta dessa questão mais pessoal. Eu acho que o doutor Valton vai nos ajudar muito. Vou te passar a palavra, doutor Valton, mas eu penso, Helder, que é importantíssimo, né? Aquilo que a gente vê na clínica de adolescentes e crianças, que a gente vê a famosa entidade televisão, um em cada quarto, né? Que a gente vê famílias que... Alguém falou recentemente, não sei em qual espaço, uma família que não tinha mesa de refeição em casa, né? Cada um ia para a sua televisão comer, ou seja, onde será gerado o espaço da controvérsia? Onde será gerado o espaço do diálogo, né? O professor que dá a aula e jamais permite a pergunta. O aluno que se sente profundamente ofendido, tive vários, porque o professor perguntou, né? Porque o professor se dirigiu a ele, né? Ofendido, de fazer queixas. Né? A professora me fez uma pergunta capciosa. Então, o espaço de sala de aula não pode mais ser espaço de debate, né? De trocas. Mas, o doutor Valton, me salva aqui, por favor, que estão me pegando muito pesado. Doutor Valton, você quer responder de imediato? Não. Então, vamos passar aqui a palavra primeiro para o Silvio. Silvio, com a palavra. Opa! Oi, Eliane, estou de volta aqui. A conversa está tão boa que eu não me contive. Eu queria abordar 3 coisas que vieram à tona aqui na nossa conversa e queria te ouvir mais uma vez. Porque, assim, outro dia eu estava dando aula na graduação e eu encontrei uma pichação do movimento estudantil num muro, provavelmente no campus universitário. E a pichação dizia o seguinte: era uma reivindicação dos estudantes por uma educação que nos ensine a pensar e não que nos ensine a obedecer. Mas aí a pergunta, né? Pergunta que eu fiz para os meus alunos é o seguinte, assim, então tá, né? Vocês estão reivindicando uma educação que ensine vocês a pensar. Mas o que é mesmo, afinal de contas, pensar? Ninguém faz essa pergunta, que é um recuo absolutamente necessário. Porque se a gente não precisa pensar, o que significa pensar, isso que nós estamos reivindicando, é porque todo mundo sabe o que significa pensar. É porque a gente acredita que está todo mundo pensando o tempo inteiro.
inclusive na sala de aula. E isso não é uma verdade, né? O Deleuze costumava dizer o seguinte, que o inimigo público número 1 da filosofia no mundo contemporâneo é a doxa, é o senso comum. É esse conjunto de palavras de ordem, de clichês, de lugares comuns, que a gente fica entoando e gritando e berrando o tempo inteiro, e às vezes a gente acha que isso é pensar, né? Então, eu acho que tem que voltar para essa pergunta e ver todas as consequências dela quando a gente revolve esse campo, né? Por exemplo, assim, como é que pode uma professora como você na universidade não poder pensar sem obstáculos? Não, professora, você pode pensar, mas com obstáculos, com uma série de barreiras, né? Se a senhora não gostar, peça demissão. Como é que se cultiva o pensamento numa ambiência como essa? Por exemplo, hoje, com esse ambiente da misologia, que é uma aversão ao debate argumentado, né? Nós estamos sendo atacados hoje, né? A universidade brasileira está sendo atacada porque quer exercer o pensamento e quer pensar sem obstáculos. E para o Bolsonaro isso é complicado, porque a gente lida com livros. Livros têm muitas palavras e muitas letras, como ele diz. Né? Então, assim, esse é um elemento que eu acho fundamental, mas vejam bem, quando eu falo pensar, eu não estou falando necessariamente de dialogar. Né? O Lyotard, no livro A Condição Pós-Moderna, ele disse o seguinte, olha, depois de Auschwitz aconteceu, e depois disso não dá para a gente continuar alimentando as metanarrativas modernas, o sujeito com maiúsculo, o progresso, a realização do homem pela história e uma série de coisas. Auschwitz aconteceu. E o Primo Levi falou assim, a respeito disso, é isto um homem? Quer dizer, descemos a esse nível, né? Quer dizer, aí eu me lembro do Deleuze falando, o que a gente aprendeu com tudo isso é a vergonha de ser um homem. Não tem humanismo que possa legitimar ou alimentar essa vergonha. Ela aconteceu, nós carregamos isso nas costas. E a gente não pode deixar que isso aconteça de novo, né? Então, aí é que me preocupa, porque tem certas versões humanistas que parecem que é assim, não, aconteceu, mas não foi tudo isso, não. Vamos preservar aqui algumas coisas, né? Porque não foi tão sério assim. Eu acho isso muito complicado. Então, não sei até que ponto se trata de dialogar com um fascista, com um neonazista. Eu não sei se eu tenho que perder tempo com isso. Talvez o problema se passe em outro nível, outra dimensão, né? Não sei se a gente tem que perder tempo tentando dialogar de maneira razoável com um neonazista ou um fascista. Tá? Essa é uma questão. E outra que apareceu na fala do Valton, na sua, Eliane, e também na do Helder, é assim, os nossos alunos hoje, principalmente esse pessoal que habita o campo médico-psi, é impressionante a ignorância deles sobre o que é, olha lá, Valton, a dinâmica de um grupo. Os alunos saem da universidade achando que instituição é o prédio. Chegou nesse ponto, não é o prédio. Né? Eles não têm noção do que é instituição, toda essa dimensão dessa lógica, dessa racionalidade imaterial que informa as organizações, que pauta o funcionamento das organizações e dos grupos. Né? Então, e tem toda uma literatura maravilhosa sobre isso, né? Que eu estou procurando, inclusive, recuperar um pouco os meus alunos, que vai da análise institucional francesa, da socioanálise, da psicologia institucional do Bleger, dos grupos operativos do Pichon Rivière, todo um trabalho maravilhoso executado pelo grupo Plataforma, que teve que fugir da ditadura argentina, vários vieram para o Brasil, e sensibilizaram, formaram uma geração muito mais sensível a essas questões. Então, e junta com a lógica neoliberal,
que, né, como dizia a Tati, não existe sociedade, só indivíduos. Então, nós estamos tendo essa psicologia, os saberes e práticas no campo médico-psi estão jogando o jogo, estão sendo pautados pela lógica neoliberal, só tem indivíduo mesmo, então por que a gente vai se ocupar de grupos? Agora, é isso. Como entender esse fenômeno que você está trabalhando hoje tão bem para a gente, partilhando as suas reflexões, se não passar pelos funcionamentos grupais de massa, e de massa também, né? Bom, é isso. Estou aqui partilhando as inquietações aí. Obrigado. Muito obrigado, Silvio, por essa nova provocação. Eu posso responder? Claro. Tem mais uma. Você quer responder de imediato ou tem mais uma? Só para não perder aqui, porque senão... porque eu fico assim, muito satisfeita de ver a instigação, né, do Silvio, e gostei demais, né, de pensar, porque eu acho que o principal que me parece nesse momento, Silvio, é que o neoliberalismo está se apresentando dentro dos grupos, né, por uma estética neoliberal. Uma estética que não... Lembrem-se, a ética é filho da estética, né? Então, dado isto, a estética neoliberal é uma estética de um... Eu não chamaria de humanismo, não. Eu chamaria de uma falsidade fascistoide em que o formato é muito mais importante do que o conteúdo, né? Em que a expressão edulcorada, num certo tom de voz desanuviado e sem emoções, né? Revela um intenso desejo de mesmificação, ou seja, a doxa, né, que se impõe é a do não saber, do não estudar, do não procurar, do não se instigar, do não questionar, ou seja, há uma imposição de uma estética que eu considero neoliberalista e fascista, em que mas todo mundo está de boa, todo mundo é amigo, todo mundo fala muito calmamente, né? Inclusive, dentro da psicanálise, existem correntes que se adequam muito a isso. Claro que os autores não sabiam que isso seria usado assim, mas está sendo usado, né? E, nesse sentido, então, não tem argumentação, não tem debate. Quando eu falei diálogo, se eu usei a palavra diálogo, eu estava pensando em debate, porque eu acho que a universidade é o lugar do debate, né? E não o lugar dessa mesmificação edulcorada, boazinha, estética, que todo mundo é amiguinho de todo mundo e todo mundo ganha nota 10 no relacionamento. Ninguém pode discutir, ninguém pode discordar. É proibido discordar, né? Então, onde é que nós vamos parar? E só lembrando o seguinte, eu trabalhei muito com o grupo operativo, eu gosto muito do povo da plataforma. E a gente trabalhava, meus estágios aconteciam em instituições, geralmente instituições carentes, mas também trabalhei em muitas instituições da classe A, endinheirada. E era fenomenal, porque a gente entrava para trabalhar, por exemplo, num asilo, fazendo grupo operativo com idosos, né? E terminava o semestre, corria tudo muito bem, e, de repente, os idosos tinham uma demanda para a diretoria. Passo seguinte, nós éramos convidados a nos retirar. Então, todas as práticas que levam a alguma mudança, né, elas atacam muito esse status quo, né, que, infelizmente, está ficando cada vez mais fascista. Mas era só para não perder esse afeto aqui, tá, Helder? Maravilha, Eli. É que justamente o comentário da Leônia, falando da riqueza da sua apresentação, né? E ela colocou que os fanáticos, muito jovens, né? Adolescentes, né? E que há instituições que se dizem religiosas que se constituem com líderes muito jovens, né? Então, foi lá num contexto lá atrás, mas se atualiza na tua fala, né? Bom, nós estamos assim... Vou citar para ela, o Helder, não sei se vocês viram, a pandemia me fez fazer uma coisa que eu tinha mais de 10 anos que eu não tinha, que é a TV a cabo, né? Então, aí eu entrei, né, na plataforma Netflix e tal, e outras, mas enfim. Quem ia ao cinema uma vez por semana tinha que ver pelo menos um filme, né? Bom, uma vez por semana. Mas tem uma série que se chama Leone, né? Leone, que ela chama? Eu não vi o nome, Helder, da pessoa. Leônia.
Leônia Teixeira, agora estou vendo. Leônia, tem uma série que se chama Vosso Reino, que eu recomendo, não sei se vocês viram, ela é com o filho do Ricardo Darín, com o Chino Darín, e é uma série assim, muito interessante, porque mostra a Constituição a partir de um espaço evangélico, né? Daquele evangélico engajado com a má política. E muito interessante. Não vou falar mais para não atrapalhar quem vai ver, mas eu recomendo a todo mundo. É uma das poucas coisas boas que eu achei no Netflix nessa pandemia. Muito bem. Amigos, é o seguinte, o nosso tempo ele está se apresentando assim para terminarmos a reunião. Não é? Se alguém tiver mais algum questionamento, mais alguma colocação, a gente ainda pode abrir para inscrição, certo? Do contrário, nós vamos agradecer certamente as contribuições que Eliane nos presenteou neste domingo, né? Porque abriu assim para pensarmos a importância de mantermos a fé em dia, né? De que a vida ela tem essa capacidade criativa e transformacional. Agora, obviamente que se a questão do fanatismo impera nas relações, pelo que eu entendi, né, das colocações de Eliane, a fé pode sucumbir, né, naquilo que ela tem de melhor. Eu vou, então, passar a palavra para o Dr. Valton. Desculpa, antes de passar a palavra do Dr. Valton, acho que tem que passar para a Eliane, né? E depois o Dr. Valton faz o encerramento, não é? E quero te agradecer, Eliane, pelas tuas contribuições, viu? Muito obrigado. Com a palavra, Eliane. Bom, eu é que agradeço sempre, né? Foi muito rico e estou cheia de livros para continuar lendo sobre esse tema, continuar a ler sobre esse tema. E eu estou muito ansiosa para ouvir o que o Dr. Valton vai nos falar. Mas, de qualquer forma, muito obrigada a todos que vieram. E que pena que o tempo está acabando, né? Porque as discussões são tão boas. E é isso. Obrigada, foi uma grande honra. Doutor Valton? Bom, mais uma vez, Eliane, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e feito essa monumental exposição que trouxe informação e clareza para todos nós, porque vai suscitando o debate. E o Cultura e Política se alimenta do debate, como todos já colocaram. Eu quero dizer, inicialmente, que tem algo, Eliane, que me chama muito, muito a atenção, sobre a questão da fé. Eu vou começar com o Herbert. Se vocês não sabem, o Herbert é capaz de ir, num dia, a uma cidade do interior do Ceará para estar aqui à tarde para uma reunião. Isso ele faz durante toda a semana. E é sempre aberto ao debate, à discussão. Não fecha jamais a sua mente para a discussão. E isso é algo que me chama sempre a atenção. Passando do Herbert para o Lula. Outro dia encontrei o Lula e fiquei me perguntando de onde vem a força deste homem. 580 dias na cadeia. O neto praticamente morto pelo sistema. O irmão, a mulher. Como explicar a extraordinária capacidade empática deste homem? Que olha para nós e nós ficamos, qualquer um, como disse alguém já, não se aproxime muito do Lula.
Porque se você se aproximar, você será cativado. Você será cativado pela força que passa aquela figura. Quer dizer, é uma força extraordinária. É uma força da natureza que faz com que aos 76, 77 anos ele transmita um sentimento de esperança extraordinária. Depois, a outra figura é o padre Lancelotti. O que faz com que esse homem, de onde vem a força deste homem, ou destes homens? E das mulheres, naturalmente, que têm traços, características de personalidade semelhantes. Então, fica assim, o pensamento, a pensabilidade. Aí vem, Eliane, isso que você diz assim, olha, as instituições psicanalíticas têm uma característica, elas querem nos obrigar a não pensar. E não pensar é não falar de política. Não falar de política é exatamente para não pensar. Não pensar por quê? Porque pensar dói, porque pensar nos obriga a buscar a compreensão do que está ao nosso redor, porque o pensar é sempre um exercício, ou melhor, uma função da mente muito complexa e que não se resume a clichês, como você mesma disse, né? E como outros falaram, né? Todos os outros que me precederam, o Silvio, o Márcio, a Leônia, enfim, todos os que me precederam falaram um pouco sobre isso. Qual é a questão? É que dentro dos grupos, dentro dos agrupamentos, a política ela vai reforçar a divisão já pré-existente, porque nenhum grupo é inteiro. Nenhum grupo funciona de maneira integrada. Os grupos sempre funcionam com uma espécie de alucinose interna que leva setores do grupo a se acreditarem superiores ao outro. Então, vem a questão assim, um grupo se acha de posse da estética. E o outro diz assim, mas por que estética? Porque eu trabalho com arte. Trabalhar com arte não quer dizer nada. Entre o virtuoso e o virtuose, existe um abismo. Quer dizer, o sujeito pode ser virtuoso e ser um bosta. Né? Não tem nada de virtude. Né? Quer dizer, então, e o que vai preencher esse ato, penso eu, é exatamente a compreensão política, a ética no seu sentido mais amplo. Quer dizer, e como dizia o Spinoza, a ética nasce dessa possibilidade de alegria, de virtude na apreensão do pensamento. Então, eu creio que os grupos têm uma condição curiosa, né? Eles estão sempre vivendo essa situação de cisão interna que não permite que funcionem de maneira uniforme. E, portanto, a
racionalidade grupal que leve à consecução da tarefa fica prejudicada. Quer dizer, fica prejudicada porque um grupo passa a atacar o outro. E essa situação vai se desenvolvendo de maneira tal que o individualismo narcísico dos membros do grupo vai se sobrepondo à tarefa coletiva. Quer dizer, de um modo tão absurdo que você percebe isso nos grupos psicanalíticos facilmente. Quantas cisões já aconteceram no movimento psicanalítico? Quantas coisas já ocorreram, né? Como o Freud foi acusado pelos seus próprios colegas, como outros foram acusados de não fazer psicanálise. Isso não é psicanálise. Psicanálise é só o que eu faço. Os lacanianos dizem, não, isso não é psicanálise. Psicanálise é aquilo que deriva não sei de quê da estrutura da linguagem. O outro diz, não, psicanálise, isso não é psicanálise, isso é estruturalismo linguístico. Quer dizer, então, por aí vai. Né? Nós temos, assim, dentro da psicanálise, as mesmas situações que você vê nos agrupamentos políticos. Eu fui muitas vezes chamado para intervir em lutas e guerras internas de agrupamentos políticos, porque um lado se achava possuidor de uma verdade superior, que eles eram superiores porque estavam de posse de um determinado conhecimento, enquanto o outro, se atingido, dizia que ia abandonar aquele coletivo. Então, a tarefa não era cumprida. O pensar não era exercido. Quer dizer, não se podia desenvolver pensamento, pensabilidade. A função de pensar, que é dificílima de ser alcançada, aí não era alcançada, e muito menos a função de ser psicanalista, que é exatamente a função de fazer desenvolver o pensamento, o nosso e do nosso paciente. Assim, é mais ou menos essas coisas. Agora, o liberalismo, a Wanda estava me chamando a atenção aqui, ele vai exatamente nesse rumo. O liberalismo coincide com, assim, aceite que as coisas são como são, que o mercado é uma imposição da realidade, não discuta isso. Os ricos sempre terão a última palavra, que 0,01% dos ricos do Brasil podem determinar os rumos da nação, e não discuta isso, porque isso se trata do mercado, e esta é a realidade. Então, isso é indiscutível, não discuta, porque o crápula do Paulo Guedes tem razão. Quer dizer, ele tem razão. Né? Então, você não pode dizer que um sujeito que muda de opinião 3 vezes por dia, ele é uma pessoa séria, é um crápula, um salafrário. Mas ele tem razão. Ele tem razão. E todos esses, né, que estão aí no governo, cometendo diariamente, diuturnamente, os atos mais absurdos, eles têm razão. Eles têm razão porque nós estamos dominados pela lógica do mercado. Então, eu acho que essa questão da discussão do grupo é fundamental nesse momento. Aliás, nós temos uma função muito importante nesse momento. Os psicanalistas, os psiquiatras, os psicólogos, os sociólogos, os professores, todos temos que pensar, como disse o Silvio em relação àquela frase que estava escrita pelos estudantes no muro lá.
essa é a nossa função. Por mais penosa e difícil que ela seja, nós temos que cumpri-la. Então, eu creio que é nesse contexto que nós estamos trabalhando. Eu acho que o Grupo Cultura e Política tem propiciado essa possibilidade. Eu acho que nós compreendemos isso muito bem. O Helder tem tido um papel central nesse processo, porque ele ajuda nessa difícil tarefa, não só de conduzir essa tecnologia, mas também de trazer pensamento, trazer ideias, como todos os outros que compõem o núcleo duro do Cultura e Política. A Marúcia, a Wanda, né? O Helder, eu, o Silvio, nós compomos esse núcleo que faz com que que o Cultura e Política publique o seu primeiro livro já brevemente. Né? E nossa próxima reunião será no dia 7 de novembro, com o professor, o filósofo Odílio, eu não sei o nome, Aguiar. O filósofo Odílio Aguiar, no dia 7 de novembro. E então nós daremos continuidade a tudo isso. E também aproveito para convidar para a jornada das sociedades psicanalíticas de Fortaleza, nos dias 28, 29 e 30, agora no final do mês. Convidar a todos, não só para a minha palestra, mas para... eu não entendi. Mas para todos os que quiserem comparecer. Então, Eliane, mais uma vez, obrigado por ter suscitado, instigado, provocado tanto debate, tanta discussão, que isso é a nossa contribuição para o pensamento. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada a você, Barton. Eu posso dar uma... Carolina pediu para dar uma pequena palavrinha. Pequena. Pode ser, Helder, ainda? Ótimo, bem rápido, né? Eu queria muito mais dizer da minha satisfação, mais uma vez, entre tão poucas que eu consigo me acordar no domingo. Eu sou, assim, absolutamente dependente de uma cama do domingo, mas sempre escuto o programa de vocês depois. Hoje eu peguei na metade e tive a honra de capturar alguns pontos de uma riqueza indescritível, mas dizível. É isso que eu quero dizer para vocês, né? Primeiro, parabenizar a Helder, você tem um papel assim de uma importância desmedida dentro desse trabalho, sabe? Eu já sou tua amiga há muito tempo, mas meu orgulho é imenso de te ver aqui. Eu estou aqui escutando atentamente, parabenizando a anfitriã do dia, né, de hoje, que é a Eliane, né? Parabéns, a metade da live eu adorei, Eliane, muito instigante, muitas coisas que eu não vou voltar a falar nem a realçar. Eu quero realçar a importância desse grupo, gente, que ele é assim de uma riqueza para esse momento, não é? Esse bosso momento assim, nem se fala o quanto ele já existia antes, mas agora ele tem o seu lugar demarcado. Valton, eu tá contigo, tá com a Wanda, é de uma importância, é de um calor, é de uma alegria também, sem palavras para te dizer. Você é um sábio, você aponta para questões que fazem a gente pensar vários dias. Mas eu vou lançar uma pergunta assim, bem simples, dentro do que eu pude ouvir, se for descabida, desprezem, tá certo? Mas alguém, Eliane mesmo, com os outros, falaram, não é, com o Márcio, com
o que vem do interior, que eu gosto muito dele, teve com a gente no grupo de racismo, como é o nome? Herbert, o Herbert Valton, que eu faço parte desse grupo do racismo com Vânia Cidade e o pessoal daí, a Maria José, não é? Com a Regina, enfim, é um grupo muito especial também, muito, muito especial. Mas alguém levantou algo tipo as cisões, eu vou pegar esse termo, as cisões internas, as cisões institucionais, a pobreza de diálogo, a pobreza de qualquer que seja a possibilidade de conversarmos algo que apenas tangencie. Eu queria deixar essa pergunta aqui, né, se puder alguém responder, né? Como é que estamos, eu vou dizer estamos, vou me incluir, trabalhando, mesmo que seja nosso papel esta neutralidade, né, dentro da função de psicanalista, mas ela tem limite de alguma forma, ela vai com as nossas interpretações, conduzindo a algum campo que pode, como disse a Eliane, fazer algumas mudanças no setting, junto ao nosso paciente. Eu pergunto, como é que vocês estão se sentindo quando recebem um paciente, um neofascista ou um fascista? É uma curiosidade, porque eu acho que a gente vai arrodeando, não chega no miolo, porque tem isso dentro das instituições, a gente tem isso na família, tem isso com os amigos, tem isso nas sociedades, mas e no nosso consultório, que é nossa obrigação ter essa questão da nossa escuta neutra, entre aspas, né? Tá? Poderia até Valton responder, eu gosto muito de te ouvir, ou qualquer pessoa que fosse, se der tempo, se não der também não se preocupem. Obrigado, Carolina. Obrigada a você, Helder. Sempre. Um beijo para ti. Carolina, eu tinha citado esse livro aqui, agora eu achei aqui na estante. Manda para mim. Um Fascista no Divã. Eu vi que você... manda para mim. Eu só não consegui terminar de ler. Mas eu quero passar a palavra para o doutor Valton, mas eu queria dizer o seguinte, quando eles chegam no divã, que isso aqui é uma utopia, né? A Márcia... Claro. É uma brincadeira, né, filosófica. Mas quando eles chegam no divã, eu acho que a gente já pode ficar com alguma esperança, não é com fé, não. É com alguma esperança. Mas, de qualquer forma, a contra-transferência é muito violenta. Eu posso dizer, porque realmente você vê ali tudo isso que está sendo negado e que foi corroborado por eles, né? Eu acho que isso daria margem para a gente fazer até congressos, né? Verdade. Porque a nossa posição fica muito eticamente chamada, né? Como é que eu vou ouvir essa subjetividade se, a prioristicamente, eu já tenho uma queixa? Né? Mas exatamente. Aí eu vou passar para o Valton. Eliane, por favor, tu tens meu pessoal, meu e-mail, meu WhatsApp? Não, coloca, mas aqui, o Fascista no Divã. O Fascista no Divã. A Márcia Tiburi. Tiburi, é do Rio, é? É aquela filósofa famosa que escreve, que fugiu do Brasil com o golpe. Fora do Brasil. Ela fugiu, colocou aqui no bate-papo. Tá. Márcia Tiburi. Isso, ok? Eu agradeço, Eliane. Muito bonita a sua fala, viu? Parabéns. Obrigada. Ok. Doutor, quer comentar? Não, eu só quero dizer que quando um fascista chega no nosso... um fascista me procura, eu já fico imaginando, a minha contra-transferência já não é boa. Eu acho muito complicado, porque não tem como conter a contra-transferência do analista quando você se dá conta de que quem está te procurando é um fascista. É preciso ser muito bem analisado para aceitar isso. Para aceitar alguém que admite, por exemplo, que a tortura pode ser um instrumento político.
Certa vez, numa reunião da sociedade, alguém disse assim: Valton, você analisaria um torturador? Eu disse: não. Por princípio, não. Também não. Não, não quero. Não quero. E, aliás, já tive situação em que o sujeito me procurou e disse que já tinha torturado pessoas. Eu digo, então, aqui não, eu vou dizer para você procurar outra pessoa, porque eu não tenho condições de lhe analisar. Valton, o problema é que a tortura pode vir já com o trabalho iniciado, né? Essa informação pode vir depois, né? Mas eu também eu dispenso, porque não dou conta. Não dá, porque é uma perversão de tal ordem. Não suporto. Eu não acredito que você possa, de algum modo, contribuir para melhorar uma pessoa com um nível de perversão dessa natureza. Bom, mas isso aí é uma outra questão que a gente levaria horas discutindo aqui. Eu acho importante dizer que, mais uma vez, obrigado. Acho que o tempo já está mais do que esgotado. Né? Tá certo. Obrigado a Eliane, obrigado a todos por essa excelente manhã de domingo. E assim encerramos mais um encontro do nosso grupo Cultura e Política. Até o próximo. Tenha um bom domingo. Bom domingo. Obrigada, Helder, Valton e todos. Tchau.